Boa tarde, meu nome é Daniela Zanini, sou psicóloga e integrante do Conselho Federal de Psicologia, doutora em Psicologia Clínica e da Saúde pela Universidade de Barcelona, na Espanha, e pós-doutora pela mesma universidade. Sou professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, no programa de graduação e pós-graduação, e atuo como psicóloga clínica e da saúde, com ênfase em avaliação psicológica e intervenções em saúde. Também sou pesquisadora produtividade do CNPq. Hoje, dia 17 de outubro, estamos aqui no Conselho Federal de Psicologia, ao vivo, para realizar o diálogo digital sobre avaliação psicológica e inclusão. Esse é o terceiro de 4 diálogos digitais que a Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica do Conselho Federal de Psicologia propôs como ação comemorativa dos 15 anos do SATEPS. Em dezembro, realizaremos o 4º diálogo digital. Desde já, convido vocês a se conectarem novamente conosco neste outro momento. A proposta é que possamos, nesses espaços e momentos diferenciados, fazermos discussões atuais e polêmicas envolvendo a avaliação psicológica. Como eu disse anteriormente, na data de hoje, vamos falar sobre avaliação psicológica e inclusão. A avaliação psicológica é um processo complexo e exige dos profissionais da psicologia habilidades e conhecimentos para identificar o construto a ser avaliado, selecionar a melhor forma de medi-lo, determinando quais os instrumentos mais adequados ao contexto específico que pretende avaliar, reunir as informações obtidas e integrá-las de forma a contribuir para a compreensão do funcionamento do indivíduo e sua relação com a sociedade. Na prática, agregar todas essas informações em uma análise que beneficie a pessoa avaliada ainda é um desafio, sobretudo quando a avaliação psicológica ocorre em contextos diversos ou quando envolve pessoas em condições especiais. Nos últimos 15 anos, o Conselho Federal de Psicologia tem investido para que os rigores teóricos e metodológicos da psicologia e, mais especificamente, da avaliação psicológica, sejam observados em consonância com os princípios dos direitos humanos e, assim, possam contribuir para promover o desenvolvimento das pessoas que participam desse processo. Além disso, um dos temas atuais e polêmicos dos últimos tempos, envolvendo a saúde e múltiplos setores do cuidado infantil, é o que atualmente se denomina transtorno de espectro autista, ou simplesmente TEA. O aumento expressivo dos casos diagnosticados com este transtorno em nível mundial, seguido pelo apelo social para que diagnósticos precoces sejam efetuados, merecem uma reflexão acerca do papel da psicologia e da avaliação psicológica nestes contextos. Desta forma, o presente diálogo digital convida psicólogas e psicólogos a refletirem e manifestarem sobre o tema de avaliação psicológica e inclusão, discutindo os cuidados necessários para a determinação do normal e do patológico em crianças desde a mais tenra idade até pessoas nas diferentes idades. É um prazer estar aqui com vocês hoje e eu tenho também o prazer de ter ao meu lado 2 grandes profissionais que trabalham com esse tema. Não é? À minha direita, Alexandra Ayaki Anashi, psicóloga, doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, pela USP, pós-doutorado em Educação, na UNB, com ênfase em Educação Especial. Professora titular da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e presidente da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Boa tarde, Alexandra. Obrigada por estar aqui. À minha esquerda, Lília Maís de Jorge, psicóloga, mestre em Psicologia Escolar pela PUC de Campinas, São Paulo, doutora em Psicologia pela Universidade de São Francisco, também São Paulo, na área de avaliação psicológica, concluindo o pós-doutorado na mesma universidade, com pesquisa em autismo. Atua como psicóloga clínica infantil, com ênfase em psicologia cognitiva,
trabalhando principalmente com crianças que apresentam transtornos do neurodesenvolvimento. Obrigada, Lília, pela sua participação. E agora, como é de praxe nos diálogos digital, eu passo a palavra para Alexandra Ayac para fazer as suas colaborações. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer essa oportunidade de poder estar aqui contribuindo um pouco sobre essa temática, avaliação psicológica e inclusão. Então, agradeço ao Conselho Federal de Psicologia pela confiança que me foi concedida. E é um prazer estar aqui com os meus colegas de profissão para que nós possamos debater essa temática. Bom, nós estamos acompanhando esse trabalho já há alguns anos, né? E nós temos que dizer para o público que o Conselho Federal de Psicologia tomou para si esta pauta, porque sempre a avaliação psicológica ela foi considerada alvo de críticas, porque, segundo alguns colegas, era ela que discriminava as crianças, discriminava as pessoas com diferenças étnico-raciais, crianças com deficiências, crianças, adultos, né, de outras com outras características que não só as deficiências, enfim, pessoas de classes sociais menos favorecidas. Então, é uma crítica que acho que a maioria de vocês já conhece, que veio a partir dos nossos colegas, por exemplo, Maria Helena de Souza Pato, com a produção do fracasso escolar, enfim, Machado, Souza, todas elas trazendo para nós essa preocupação. É a avaliação psicológica que discrimina as pessoas? Ou é um tipo de avaliação psicológica que discrimina as pessoas? Eu prefiro ficar com a segunda possibilidade. É um tipo de avaliação psicológica e aquela que é mal feita, sem critérios, baseadas em conclusões sem fundamentos teóricos e metodológicos, né? Essa sim que vai colaborar para a exclusão de parcelas da população. Outro sim, nós devemos considerar que nós estamos fazendo 15 anos hoje, nesse ano, né, do SATEPSE, quando o próprio Conselho cria uma comissão para fazer um estudo sobre a qualidade dos nossos instrumentos. Lembrando que a avaliação psicológica é um processo amplo que inclui os nossos instrumentos, como testes, escalas, entrevistas, enfim, mas ela não se reduz a esses instrumentos. Ela é um processo muito amplo que requer estofo teórico, metodológico, porque integra vários conhecimentos, desde a questão dos processos de desenvolvimento, das teorias psicológicas, enfim, e mais especificamente sobre os nossos métodos de avaliação que se diferenciam diante de diversos contextos e diante dos propósitos aos quais eles são solicitados, né? Como, por exemplo, a escola, você tem uma forma de atuar, com métodos específicos, na empresa, nas áreas da saúde, enfim, com diferentes públicos, né? E considerando ainda as nossas diferenças, como eu já havia dito, de um país continental, com culturas totalmente diferentes, né, de um norte a sul, de leste a oeste. Então, a nossa avaliação ela requer muito mais do que reconhecer a natureza instrumental dos testes, né, mas, sim, ter um estudo aprofundado sobre as questões culturais
que estão que fazem do nosso país essa beleza, né, que é a diversidade da nossa população. Então, eu vejo isso como um grande desafio a ser enfrentado neste momento. Eu acho que... Posso continuar? Então, tá. Então, eu estava trazendo aqui que várias questões consideradas preocupantes para nós em relação à avaliação psicológica, nós podemos colocar a primeira, que é a validação dos nossos instrumentos para essa população tão diversa, para as populações que compõem o nosso país. Vejam, como que eu vou lançar aqui uma provocação, como é que nós vamos avaliar, por exemplo, uma criança com deficiência auditiva ou surdo, por exemplo, índio. De qual etnia? Não basta só eu dizer, ele é índio. Nós temos várias etnias no Brasil. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos conhecer a característica dessas etnias, para que a gente possa conhecer o processo do funcionamento mental dessa pessoa, como é que ela se organiza mentalmente, né, dentro dessa cultura. Quais são os seus costumes, quais são os seus valores, né, como que eles estruturam o seu pensamento, enfim. E como é que essa cultura, né, lida ou se relaciona com uma pessoa que tem surdez? Essa é uma pergunta. Como nós vamos chegar a avaliar essas pessoas? Como a avaliação psicológica pode dar conta desse público? Será que temos instrumentos suficientes? Que tipo de instrumentos nós podemos apresentar, né, ou usar para poder fazer essa avaliação? Então, nesse sentido, na minha prática, a avaliação psicológica é um processo de pesquisa. Então, não dá para você formatar um protocolo único de avaliação psicológica considerando essa diversidade que nós temos. Eu citei apenas um exemplo. Aí, por exemplo, se você pegar um público... vamos pegar o público que eu citei aqui, indígenas, né? Os indígenas, nós temos desde a criança até o idoso, né? Como é que esse público trata a criança? Qual é o lugar dessa criança? Qual é a concepção de criança que está colocada ali? Qual é o lugar da pessoa com deficiência para essas etnias? Elas têm formas de enfrentamento em relação às pessoas com deficiência. E eu estou citando um aspecto, o idoso. Qual é o lugar do idoso nessas diferentes etnias? Para que a gente possa ter condições de entender as características de pensamento, as dimensões subjetivas que os constituem, né? Bom, algumas ações, agora trazendo para algumas questões aqui, mais específicas, todo o investimento do Conselho Federal de Psicologia, se vocês pegarem todas as pautas do Conselho, elas trazem, de uma forma até implicada, a questão da avaliação. Porque a avaliação ela é o primeiro passo. Ninguém vai para uma área de trabalho sem antes fazer uma avaliação, fazer um prévio julgamento das condições daquele lugar e daquele público que nós vamos atender, né? Então, a primeira questão que se coloca é que o Conselho tem tratado disso de uma maneira rigorosa, considerando os princípios éticos, né,
e sendo também um órgão não só fiscalizador, mas um órgão de proposição de políticas, um órgão formador, um órgão orientador. Haja vista, vocês podem observar no nosso site a quantidade de material que o Conselho produziu nos últimos anos, sobretudo no que se refere aos investimentos em relação ao SATEPSE, por exemplo. Nós podemos dizer que, quando nós começamos a fazer a avaliação dos nossos instrumentos, considerando todo esse rigor, né, os fundamentos teóricos e metodológicos, as propriedades psicométricas desses materiais, né, a gente pôde observar que a área cresceu. Né? Nós tínhamos, na época, poucos instrumentos, acho que não chegaram a ficar 30, 40 instrumentos. Hoje nós temos mais de 200. E a gente tem um grupo de profissionais no país inteiro já qualificado nesse campo, né, fazendo pesquisa, investindo na formação, mas ainda precisamos caminhar bastante. Porque nós temos algumas questões a serem tratadas, que no meu entendimento, o rigor metodológico, considerando os variados públicos que nós temos que atender, e ainda a questão da nossa formação, que no meu entendimento, precisa de maiores investimentos, né? Elas têm sido muito aligeradas, e o conteúdo da avaliação psicológica ele fica restrito a uma carga horária mínima dentro dos cursos, e muitas vezes não é tratado de forma transversal pelas outras disciplinas, que nós temos dentro dos currículos, dos cursos de psicologia. Bom, para finalizar, acho que já está no meu tempo, né? Nós estamos aqui para debater com vocês algumas questões, dentre as quais nós podemos destacar assim, quais são esses cuidados éticos que nós temos que ter em relação a esse público. Eu acho que eu já toquei em alguns aspectos. Quais são os melhores? Como que nós devemos selecionar os nossos instrumentos, né? Como que nós podemos construir informações válidas para esse público, né, para esse público tão variado, né? São questões que nós vamos tratar aqui daqui a pouco. Obrigada. Muito obrigada, Alexandra. Eu quero reforçar com vocês que este evento está sendo transmitido ao vivo no site, Facebook, YouTube do CFP, e que vocês podem nos acompanhar e participar em tempo real, enviando perguntas por esses meios, não é? YouTube, Facebook, Twitter, com a hashtag DiálogoCFP ou pelo e-mail comunica@cfp.org.br. Eu passo a palavra agora, então, para a Lília Maís. Muito obrigada. Agradeço muito poder estar aqui e falar sobre o que eu faço, o que eu gosto muito de fazer. Trabalho com autistas há mais de 30 anos e trabalho também com avaliação psicológica. Tive o prazer de ser uma profissional clínica que foi fazer pesquisa. Então, eu não sou professora doutora, eu não trabalho em universidade, mas eu fui fazer a pesquisa para poder entender melhor sobre a avaliação psicológica do ponto de vista teórico, para justificar o que eu estava fazendo na prática. Então, eu sou bem privilegiada nisso, eu entendo os dois lados, né? O lado clínico e o lado onde a teoria, e principalmente a avaliação psicológica, com todo o rigor metodológico, né, precisa estar atuando. Eu trouxe algumas questões aqui para vocês, falando sobre autismo e avaliação, e aproveitando também o que a Alexandra estava falando, né, que a gente tem modificado tantas coisas, né, no Conselho há algum tempo, e o que vem surgindo é justamente isso, o que a gente faz com essa minoria, né? Então, a gente avaliava de uma forma há um tempo atrás. Hoje, algumas demandas têm vindo, né, até nós, e o autismo surgindo com
com toda essa intensidade, né? A gente tem uma prevalência de 1 para 68 aí, sendo divulgada na mídia. E o que a gente faz para avaliar essa criança, o que a gente faz para incluir essa criança e até que ponto a nossa avaliação contribui para essa criança, tanto na vida dela pessoal, quanto na vida dela dentro das escolas. Então, primeira coisa, para a gente refletir, eu trouxe algumas reflexões e, a partir daí, podem surgir perguntas. A gente não está falando de uma patologia simples, nem de uma patologia clara. A gente está falando de uma patologia complexa. O autismo é um conceito que ainda está se construindo. Ele surgiu como um sintoma, depois ele se transformou em um quadro, em um transtorno. E agora ele é visto dentro de um espectro. Então, isso é um complicador para nós que estamos olhando essa questão há um bom tempo. A gente está olhando um sintoma, a gente está olhando um transtorno, a gente está olhando um conjunto de transtornos, né, sendo chamado com o mesmo nome. Enfim, hoje o autismo está enquadrado dentro do que é chamado de transtornos do espectro do autismo. No meu ponto de vista, esse espectro está cabendo gente demais, que não há necessidade de caber tanta gente assim. Queria falar depois um pouquinho sobre isso. Mas realmente existe uma variabilidade de arranjos de sintomas para essas crianças. E essa variabilidade, ou seja, nenhum autista é igual ao outro. Então, como avaliar uma criança, né, que ela é única? E como incluir também, como o professor vai receber essa criança em uma escola, se ele está recebendo cada hora, né, o mesmo nome, ETEA, mas cada uma funciona de um jeito diferente. Então, também, receber essas crianças para a inclusão é um trabalho difícil para a escola. E receber para avaliação é muito difícil também. A gente tem que ter muito conhecimento do que já existe em literatura como um conjunto de sintomas que eles apresentam, formando um perfil neurocognitivo deles. Então, como que eles funcionam em atenção, em percepção, em memória, em comportamento, em motricidade, ou seja, em todas as áreas de desenvolvimento, o que seria esperado dentro do que se chama autismo, e trabalhar em cima disso para a gente poder avaliar corretamente e não correr o risco de estar avaliando só o sintoma e não o indivíduo. Que eu acho que isso é um complicador grande que vem acontecendo também ultimamente na nossa prática. Então, bom, a gente está falando de um conjunto de sintomas, a gente está falando de crianças que apresentam arranjos variados disso, a gente está falando de uma criança autista para 68 crianças normais, isso é muita coisa. E aí, o que eu digo na prática para vocês, o que eu tenho sentido? Primeiro, diagnósticos totalmente imprecisos. Imprecisos mesmo, diagnósticos precoces, diagnósticos falhos em dados. Eu vejo diagnósticos de pessoas só ticando 3 ou 4 sintomas e justificando que isso é autismo, e não entendendo, não se reportando à literatura para ver se realmente essa criança que eu estou avaliando tem o perfil que a literatura está dizendo que existiria em crianças autistas. Na prática, a gente também vê tratamentos caros, muito caros, uma abordagem apenas, que tem sido determinada, né, para os autistas, então só esta que adianta, como se a psicologia se reduzisse a uma abordagem do indivíduo apenas, e mais, uma abordagem indicada por médicos, ou seja, nós também temos que começar a determinar que quem diz a abordagem psicológica que a criança tem que seguir é o psicólogo. A gente é que tem que determinar isso. E eu vejo também a capacitação profissional ainda precária, tanto na área da saúde quanto na educação. Eu tenho feito a minha parte no sentido de ir nas escolas e divulgar um pouco nas escolas qual que é a caracterização do autismo de um modo geral, pelo menos do autista idiopático, ou seja, o autista que não tem uma síndrome junto com esse transtorno. E assim, tentando facilitar um pouquinho a capacitação dos professores para lidarem com a questão da inclusão desse autista na escola. Mas não tem sido fácil, mesmo assim. A gente ainda tem um caminho grande para fazer, para que nós, clínicos, consigamos ajudar as escolas, ajudar esses professores, para que essa inclusão possa ser feita da forma correta.
eu acho por bem a gente falar que o diagnóstico, então, de autismo, em virtude de tudo isso que eu coloquei, não é um diagnóstico fácil, é um diagnóstico muito difícil. Tem uma palavra que eu acho que todo avaliador tinha que ter quando ele pega um autista para avaliar, é humildade. Né? E é a palavra que eu sinto que está retirada do dicionário de muitos avaliadores. E que ela deveria ser a primeira. Porque a gente ainda está sabendo pouco, a gente ainda está tentando se conscientizar, afinal de contas, de quem é que a gente está falando. Né? Que conjunto é esse de crianças ao qual a gente tem que olhar e tratar e cuidar e deixar que essa criança tenha o lugar dela na sociedade. Acho que é importante dizer que esse diagnóstico não é feito só pelo médico, é um diagnóstico multiprofissional, né? Até porque o médico precisa dos nossos dados. Então, como a gente ainda não tem um antecedente, um fator etiológico claro para o autismo, a nossa avaliação é a que pesa mais no momento em que a gente vai fechar o diagnóstico com o médico. Então, os médicos, eles precisam solicitar para nós psicólogos, uma avaliação completa dessa criança, para que ele possa, a partir daí, determinar, então, se realmente trata-se de um diagnóstico de autismo, ou se a gente precisa continuar perseguindo esse diagnóstico em nível diferencial. Quem faz, né, esse diagnóstico? Então, um psiquiatra ou um neuropediatra, o psicólogo e o fonoaudiólogo também, por conta das questões de linguagem que pesam muito no autismo. Dentro da nossa área, eu acho que é também importante a gente fazer uma diferenciação muito grande do diagnóstico e da avaliação. Muitas vezes, quando o médico pede para a gente, né, para a gente avaliar a criança autista, o psicólogo ele quer diagnosticar também. E diagnosticar é simplesmente você pegar um indivíduo e colocar dentro de um quadro maior, onde já existe uma questão definida de quais são os sintomas que aquelas pessoas apresentam. Mas o nosso trabalho principal e mais amplo é avaliar. O que é avaliar? É justamente tirar esse indivíduo desse grupo ao qual ele foi colocado e caracterizar essa criança tão bem que ela vai poder ser reconhecida bem dentro de casa, dentro da escola e dentro da sociedade. Então, avaliar psicologicamente uma criança é uma das tarefas mais importantes, né? Uma criança autista, é uma das tarefas mais importantes que a gente pode fazer por ela hoje. É caracterizar essa criança, é dar um propósito para todo dado que a gente coletou dela, e um propósito que faça com que ela esteja inserida em todas as instâncias sociais da forma adequada. Isso é o difícil. Só que muita gente me pergunta, mas como que a gente vai avaliar o autista? Ele tem tantas questões difíceis que muitas vezes a gente não consegue, por recursos naturais, avaliá-los. A gente consegue, sim. A gente consegue. A gente tem vários recursos dentro do que a gente faz, né, dentro de avaliação. E eu acho que é importante a gente saber que a avaliação psicológica não se resume só em aplicação de testes. A gente tem outras formas da gente avaliar também. Observar a criança, uma observação criteriosa, uma observação pontual, uma observação com conhecimento de causa, ela é muito importante para esse grupo de crianças. Porque quando eu observo, eu tenho que saber exatamente o que é que eu estou buscando e saber que criança é essa que eu tenho que olhar. Então, eu tenho que ter dados de literatura, o que é que eu acharia numa criança autista e o que é que eu estou vendo nessa criança que está se comportando aqui na minha frente. Eu posso fazer isso, então, tanto com os testes formais, mas também numa avaliação mais ampla e mais lúdica. Com as crianças pequenas, inclusive, aqui no Brasil, a gente tem poucos testes para avaliar, né, de 0 a 5. A gente não tem muitos recursos. Então, escalas de desenvolvimento, avaliando todas as áreas de desenvolvimento comprometidas, é a nossa possibilidade de ação com eles. Principalmente observando sociabilidade e afetividade, que são os índices mais importantes e que pulsam mais no autismo. E também com escalas de avaliação de autismo. E aí a gente tem, é claro, uns entraves. Então, primeiro, escalas de desenvolvimento. O que a gente tem de recurso aqui no Brasil? Né? E as escalas de avaliação de autismo? O que a gente tem de escala com norma brasileira?
eu queria deixar uma questão aqui muito clara, né? Nós temos várias escalas para avaliar autismo que têm sido publicadas em estudos de validação. Então, são teses de mestrado ou de doutorado de pesquisadores e elas acabam sendo divulgadas de alguma forma. E as pessoas acabam usando essas escalas. Eu sou contra, né? Escala tem que ter manual, todo instrumento nosso tem que ter manual. Então, o uso de uma escala que só foi publicada nos seus itens e mostrando como corrige, sem ter um manual, não é um instrumento adequado. Pelo menos para nós. Tem que ter a nossa norma. Mas, enfim, a gente tem só disponível esse ano, né, o Protea-R, que foi disponibilizado. E, no mais, as pessoas têm usado mesmo as outras escalas, sem o conhecimento de qual é o referencial teórico do profissional que fez aquela escala, como pontuar adequadamente os itens, se não está usando de forma adequada. Eu deixo isso um alerta para quem está assistindo, né? Vão atrás de materiais que tenham isso, que tenham um manual, que você saiba o que é que foi planejado na hora que aquele instrumento foi feito. Porque só assim que você vai estar usando aquele material adequadamente. E aí as pessoas também me perguntam, então o que a gente tem? Sobra para nós assim, um conhecimento grande que o psicólogo tem que ter sobre autismo, uma observação muito bem feita e uma noção muito grande de desenvolvimento infantil. Quem conhece desenvolvimento infantil já está com meio caminho andado para trabalhar com qualquer criança com problema, principalmente com o autista. Uma outra coisa que tem aparecido bastante também na avaliação de autismo é que aparece autista de todas as formas. E muita gente não divulga que existe o autista idiopático e o autista sindrômico. Todos eles estão sendo avaliados do mesmo jeito. Isso é um problema muito sério, porque eles não respondem da mesma forma às questões que o autista sindrômico não responde do mesmo jeito que um autista idiopático. Né? Isso tem sido complicado para avaliar e tem sido complicado para incluir. Né? E, principalmente dentro das escolas, isso tem sido um entrave muito grande, na minha experiência prática. E outra questão com as crianças pequenas, que eu acho que é grave, que é séria, que muitas vezes, quando o diagnóstico é fechado e essa criança é pequena ainda, tem 2 anos de idade e já fica com o diagnóstico de TEA fechado, ninguém pesquisa mais nada, ninguém vai atrás de outros diagnósticos diferenciais, ninguém continua fazendo uma perseguição, né, que a gente fala, perseguição diagnóstica, ou seja, se a gente, essa criança não continua sendo avaliada para a gente ver se em algum momento pode ser que ela não seja realmente uma criança autista, mas que outro transtorno possa aparecer. Então, isso é uma questão que está bem na moda e que eu acho que a gente precisa, nós psicólogos, temos que nos pronunciar. Com as crianças mais velhas, a gente tem vários testes para aplicar. Eu posso comentar depois, se houver alguma pergunta, né, que tipo de entrave a gente teria com o autista em determinados testes, mas também com escalas específicas para avaliação de autismo. As questões que eu comentei com os pequenos é a mesma. Mais um item importante que eu penso, né, que a gente tem aqui, de toda avaliação que a gente faz, 2 itens importantes que a gente tem que atingir são o grau de comprometimento autístico e grau de funcionalidade cognitiva. Se um avaliador de autismo não chega nessas conclusões, ele não vai contribuir nem com a família, nem com o médico, nem com a escola. Então, ele precisa ter material suficiente para chegar a essa conclusão. Com a preocupação, é claro, que o grau de comprometimento autístico a gente chega por meio de escalas específicas e o grau de funcionalidade cognitiva por meio de testes de inteligência. Então, nosso maior desafio hoje tem sido escalas de avaliação específicas para autismo, que a gente tenha que ter as nossas escalas aqui brasileiras, ou pelo menos com norma brasileira, e saber, com os testes de inteligência principalmente, e outros testes de outras funções cognitivas, saber quais as implicações, né, dos sintomas autísticos para que a gente possa avaliar adequadamente essas crianças com esses testes. Finalizando, eu estou finalizando mesmo a minha fala, uma coisa que eu queria deixar
aqui para vocês como ideia é que eu trabalho numa cidade do interior, do Vale do Paraíba, em São Paulo. E a gente tem feito várias ações, né, tanto para o autismo, né? Então, tanto para avaliação dos autistas, quanto para a inclusão dessas crianças nas escolas. Então, eu trouxe algumas dicas para vocês aqui. Nós fizemos, durante 4 anos, uma capacitação dos profissionais dali do Vale, com o que a gente chamou de Encontro Consciência. Eram encontros mensais, com profissionais de ponta, e eles trouxeram vários conhecimentos, e a gente priorizava os profissionais que trabalhavam em setores públicos e os professores de escolas públicas. Depois, quando a gente terminou esses 4 anos, a gente fechou entendendo que as escolas estavam precisando de ajuda, que a avaliação que a gente estava fazendo não estava chegando até eles de um jeito adequado. Chegava em forma de relatório e isso não era o suficiente. Então, nós criamos um programa de desenvolvimento acadêmico, que é o PDA, onde a gente transforma a nossa avaliação numa fala que o professor pode entender. Então, a gente transformou toda a nossa avaliação mais formal, com os nossos termos técnicos, em perguntas, e a gente vai até a escola e responde essas perguntas ao professor. E essas perguntas têm implicação dentro da sala de aula. Então, a gente está com um grupo piloto lá, tem 5 escolas usando o PDA, e a gente tem tido muito sucesso com isso. Os professores estão gostando muito, porque parece que agora eles estão conseguindo entender como fazer o plano de ensino deles funcionar com essa população. E a gente tem também desenvolvido algumas fichas de adaptação em sala de aula, de como o professor pode lidar com questões simples em sala de aula, uso de materiais, comportamento inadequado, onde a gente pode fazer uma ponte entre o clínico e a escola. E a gente vai explicando para o professor como agir de acordo com essas fichas de avaliação. Então, aqui eu encerro a minha fala. Muito obrigada, Lília. Só lembrando que vocês podem participar em tempo real, enviando perguntas pelo YouTube, Facebook, Twitter, com a hashtag Diálogos de CFP ou pelo e-mail comunica@cfp.org.br. Bom, terminamos agora o primeiro bloco e passamos para o segundo bloco, que é o das perguntas que estão sendo enviadas para a gente agora em tempo real. Não é? Algumas chegaram por e-mail, outras chegam pelas redes sociais. Envie você também a sua pergunta. A primeira pergunta é: quais são os cuidados éticos no processo da avaliação psicológica na perspectiva da inclusão? Quem enviou foi a Bruna pelo e-mail. Eu passo para a Lília. Pode ser? Quais são os cuidados éticos? No processo da avaliação. Você quer responder? Tá, ok. Tá bom. É importante primeiro considerar, eu acho que eu já vou responder uma pergunta que chegou. Então, eu vou partir, acho que é a terceira pergunta que chegou aqui, mas eu vou precisar, já respondo para discutir, para falar um pouquinho sobre os cuidados éticos. A gente tem que considerar que inclusão é um princípio orientador das políticas públicas brasileiras. E devemos considerar as diferenças físicas, psicológicas, sociais, étnico-raciais, étnico-culturais, linguísticas das diferentes populações que integram a nação brasileira. Então, a inclusão é um princípio orientador. É diferente de educação especial. Inclusive, a educação especial se orienta na perspectiva da inclusão, né? Aliás, nós estamos fazendo 10 anos, né, da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, não podemos confundir. É um princípio que vai orientar todas as políticas públicas, tanto da área de educação, quanto da área de saúde, quanto da área do trabalho, no judiciário, enfim, é o princípio que orienta o nosso país, né? E ela está, claro, condicionada à questão do respeito aos direitos humanos, né? Vide a declaração da ONU, né? Enfim, em cima considerando este princípio, nós podemos pensar nos cuidados éticos. Primeira coisa é ter isso como referência.
E aí eu gostaria de fazer referência a um autor que, quando a gente fala de ética, né, Porcher e Abdala, eles consideram que ética tem como objetivo construir e fixar um conjunto de princípios, demarcar as condições em que um conhecimento pode ser legítimo. Então, para a gente tornar esse conhecimento legítimo, eu havia dito no primeiro momento, e a Lídia reforça, nós precisamos considerar, inclusive, as características de um determinado povo que a gente está, da determinada população que a gente está avaliando. Né? Como você bem disse, mesmo dentro do diagnóstico do autismo, você tem variações. Como eu posso dizer em relação às crianças com deficiência intelectual? Não são iguais. Tem marcas, tem formas diferentes de organização psíquica. Tem culturas diferentes. Né? Então, essa é a primeira questão. A outra, eu quero fazer referência também à própria resolução do Conselho, a última agora de número 9, de 25 de abril de 2018, que, no meu entendimento, ela está muito bem detalhada, foi feita de uma forma bastante cuidadosa, quando ela faz referência ao nosso código de ética, né? Profissional, dizendo que o psicólogo tem que tomar cuidado, né, com os rigores teóricos e metodológicos, né, que tem que ter cuidado com o seu aprimoramento profissional, que isso tem que ser um contínuo, né, e, além de tudo isso, o profissional tem que estar capacitado tecnicamente, teoricamente, para poder realizar a avaliação psicológica. Então, essa é acho que é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. A gente tem que estar preparado para fazer. E aí temos que tomar cuidado também, eu queria fazer alusão ao artigo 2º, né? Da nossa resolução, que ele diz que a avaliação psicológica, o psicólogo e a psicóloga devem basear sua decisão obrigatoriamente em métodos ou técnicas e instrumentos psicológicos reconhecidos cientificamente para uso na prática profissional da psicologia e do psicólogo. Ou seja, qual é a legitimidade das fontes de informação? E podendo depender do contexto, recorrer a procedimentos e recursos auxiliares, que seriam fontes complementares de informação. Então, quando a gente pega uma criança, eu estou falando de criança porque é o público com o qual eu tenho mais experiência. Você pega uma criança lá, que vem indicada por um professor e trazida pelos seus pais para que você faça avaliação psicológica, a primeira questão que nós precisamos considerar é o seguinte: eu preciso planejar essa avaliação. Na primeira entrevista que a gente faz com as suas famílias, depois, obviamente, com as crianças, eu preciso fazer um levantamento das condições de vida daquela pessoa. Qual é a condição social do desenvolvimento dela, para que eu possa construir um planejamento da avaliação. E não fazer... como nós temos aí várias pesquisas que denunciaram, assim, olha, eu vou aplicar a VISC em todo mundo que tem atraso no desenvolvimento, ou que tem queixa escolar, por exemplo. Eu vou sair aplicando o Bender em todo mundo. Que não é raro você encontrar secretarias de educação investindo num conjunto de testes para que você aplique o mesmo instrumento para todo mundo. E aí, primeira coisa, você tem uma redução da avaliação psicológica ao uso de testes, que não é isso, como nós duas aqui já colocamos, um processo amplo. E uma outra questão, né, você não está considerando as especificidades daquele público que você está trabalhando, né? Então, aí você corre o risco de construir informações infundadas e realmente prejudicar aquela pessoa. Então, uma outra questão que entra nos dilemas éticos da nossa profissão é a seguinte: o médico te encaminha uma criança e diz que você tem que aplicar um teste específico nele.
Ah, olha, ele tem... suspeita-se de deficiência intelectual. Aplica um VISC. Eu já recebi vários encaminhamentos. Ora, não é ele que tem que dizer que tipo de instrumento você vai utilizar. Ele está achando que o teste psicológico ele é similar à ultrassonografia ou um exame de sangue. Não, ela tem uma outra característica. A avaliação psicológica não se resume a essa prática. Então, nós temos que planejar isso, planejar essa avaliação e entender se é necessário ou não aplicar determinado tipo de instrumento. Então, isso é um cuidado ético que nós temos que ter. Quem vai dizer como nós vamos fazer, né, que instrumentos nós vamos usar, é a própria pessoa que está na nossa frente ali, que está buscando essa avaliação. Uma outra questão, assim, no meu entendimento, eu parto do pressuposto que a avaliação é processual. E a gente constrói hipóteses diagnósticas. É muito complicado fechar diagnóstico com crianças de 5 anos. Aliás, para o meu entendimento, você não fecha diagnóstico. O diagnóstico é dinâmica. Eu trabalho com avaliação na perspectiva da intervenção. Então, na medida que você está intervindo, aquela pessoa já está apresentando mudanças. E aí você vai tendo a oportunidade de conhecer as possibilidades de desenvolvimento dela. Então, isso é um cuidado ético que nós temos que ter, né? Então, eu acho que eu respondi. Não sei se você quer complementar. Eu quero só complementar. Voltamos para aquela ideia, né, de diferença de diagnóstico e de avaliação, né? Então, se eu quero realmente contribuir de alguma forma, eu tenho que pensar que eu tenho que criar... ter com o que eu estou fazendo ali, com os instrumentos que eu estou usando com a criança, eu tenho que colher um tanto de dado e esse dado seja interessante para quem buscou aquilo. E não assim que eu tenho que chegar no final e dar um nome para aquilo. E o que a gente mais tem visto hoje em dia é o profissional receber as crianças para uma avaliação e, no final, se sentirem obrigados a dar um nome, a dar um rótulo para aquilo que elas estão achando. Então, é autista ou não é autista, ou então é isso ou é aquilo. Quando realmente uma criança pequena, ela tem o direito, ela não tem mais ninguém para defendê-la, né? Os pais estão procurando ajuda. Sim. Então, a gente precisa só entender que a gente precisa conscientizar esses pais que não é o diagnóstico que é importante, mas como que a gente vai, com aqueles dados, ajudar com que eles consigam melhorar a condição de vida, a qualidade de vida e o desenvolvimento daquela criança. Sim. E que o diagnóstico vai ser construído gradativamente. Lília, nesse sentido, a Lilian Rocha pergunta pelo Instagram algo muito semelhante ao que você já está respondendo e, portanto, eu vou ler a pergunta dela. Quais as maiores dificuldades no diagnóstico precoce do autismo para a psicologia? E eu emendo essa pergunta com a da Ana Luísa Ueda, que também é referente ao autismo, e a Ana Luísa Ueda, por e-mail, pergunta: boa tarde, usualmente quando se fala de autismo, relacionamos a criança devido ao caráter desenvolvimental dos sintomas. Que cuidados poderíamos ter na avaliação de adultos com suspeita de autismo com alto rendimento? Este diagnóstico também tem sido alvo de certas críticas recentemente. Algum comentário sobre este diagnóstico? Eu acho que ambas as perguntas trazem o questionamento sobre o diagnóstico de autismo, tanto em tenra idade, quanto também na fase adulta, e a problematização que isso pode trazer, não é? Uhum. Eu passo para que você possa responder. Tá, então deixa eu falar da primeira parte, que é o diagnóstico precoce. Esse termo ele foi divulgado desde a legislação, que foi muito importante para o autismo, né, em 2012, mas, infelizmente, o que saiu ali na legislação, provavelmente não tenham sido consultados os clínicos, saiu que é direito da criança ter um diagnóstico precoce. Isso ficou registrado e ficou em forma de lei.
Significa que isso para os médicos gerou um problema. Porque se a criança não tem esse diagnóstico precoce, mas existe a possibilidade dela ser, ela não vai ter o direito de ser atendida dentro do que é oferecido, né, em nível público para ela poder se tratar, porque aí então ela seria o quê, afinal de contas? Se ela for autista, ela está dentro das deficiências e tem acesso aos tratamentos. E se o médico deixa como uma hipótese ou um quadro de risco, essa criança, será que ela vai ser tratada? Será que os serviços públicos vão absorver? Então, nós temos um problema aí que é decorrente, né, de uma interpretação errônea que foi feita dentro da legislação. O correto teria sido que é direito da criança ter detecção precoce de sinais. Esse era o termo que estava sendo usado em literatura e em literatura internacional, detecção precoce de sinais. E foi misturado o diagnóstico precoce com detecção precoce de sinais. A detecção precoce de sinais é ótima. Se a gente detecta que o desenvolvimento infantil não está correndo adequadamente, né, e a gente já pode começar a tratar essa criança desde pequena, a gente garante que existe uma melhora muito grande no desenvolvimento dela. Mas se ela também ficar até 5, 6 anos, como muito antigamente era assim que acontecia, ela já chegava para a gente sem tanta condição assim de melhora. Então, a ideia do diagnóstico precoce não foi ruim em termos de intenção, mas ela foi errada em termos de nomenclatura. E a gente deveria batalhar para que isso fosse modificado na legislação. Então, dificuldades desse diagnóstico precoce, né, para a psicologia, eu sinto que é justamente isso, porque a gente chega, os psicólogos recebem a criança já com o diagnóstico formado, a ideia é quais são as intervenções que estão sendo feitas em criança autista, quando, na verdade, assim, essa criança é pequenininha. Como que dentro da linha de desenvolvimento e dentro da minha abordagem eu consigo ajudar essa criança para que o desenvolvimento dela global melhore? Todas as áreas, sem precisar obrigatoriamente uma abordagem, outra. Então, para a segunda pergunta, né, os cuidados na avaliação de adultos com suspeita de autismo com alto rendimento. Esse diagnóstico também tem sido alvo de críticas. Isso. Esse alto rendimento é muito interessante. Antigamente, quando falava um alto funcionamento no autismo, muita gente confundia que o autismo era de alto funcionamento e não as pessoas tinham um funcionamento cognitivo melhor. Até isso ser explicado, ficou bem complicado isso tudo, né? Mas é assim, a criança, né, ou o adulto é que teria um funcionamento cognitivo dentro da normalidade. Esse é o limite do alto funcionamento. Então, é importante, em algum momento, a gente ter, sim, o diagnóstico fechado, se essa criança é criança maiorzinha, né? Se ela é autista ou não, sim. E qual o grau de funcionalidade cognitiva dela? Sim, porque isso vai importar em como, inclusive, a inclusão dela será na escola. Se ela vai precisar de mais adaptações ou menos adaptações. Né? Tem sido alvo de críticas porque tem um grupo de Asperger's e outros autistas de alto funcionamento que eles estão montando um grupo dentro do que eles chamam de neurodiversidade. Eles não querem ser chamados de doentes, eles não querem dizer que eles têm uma patologia. Eles querem lutar pelo direito de ter vamos dizer assim, um perfil neuropsicológico diferente de outras pessoas, sem obrigatoriamente isso deixá-las disfuncionais ou doentes. Então, essa tem sido uma discussão, tem o Dia do Orgulho Autista, que é 18 de junho, onde essa batalha acontece. Mas, de alguma forma, a gente tem que considerar que eles fogem de um padrão e que, em algum momento da vida deles, eles precisarão realmente de ajuda e de intervenção. Muito obrigada, Lília. A próxima pergunta, chegaram muitas perguntas sobre autismo, eu vou intercalá-las aqui com uma que chegou por e-mail do Leonardo para a Alexandra. Em que o processo de avaliação psicológica de pessoas com deficiência poderia beneficiá-los? Boa pergunta, né? Na verdade, se você considerar que o processo de avaliação psicológica
tem um caráter interventivo e que tem o objetivo de identificar o nível de desenvolvimento real, ou seja, aquilo que as pessoas sabem, já sabem fazer, que elas já adquiriram, e aquilo que elas podem fazer ou desempenhar com a ajuda de outros, nós oferecendo condições para que ela o faça, nós podemos observar que nesse processo de operacionalização das atividades que nós vamos propondo a elas, é possível identificar o movimento das funções psicológicas superiores, por exemplo, sensação, percepção, memória, atenção, pensamento, raciocínio, né, afetividade, a sua criatividade, os quais impactam, constituem o processo de aprendizagem. E, desse modo, ela cumpre o papel de orientar os profissionais, né, principalmente os professores, né, que estão envolvidos aí no processo educativo, no caso dos estudantes, como eu estou falando aqui das pessoas com deficiência na escola. Então, ela não tem o caráter classificatório e nem excludente. Ela se apresenta como um instrumento que participa do processo de transformação do estudante que está sendo avaliado. Então, a avaliação, no meu entendimento, ela tem que colaborar para a transformação daquela condição daquele sujeito. Então, eu tenho que dar elementos para o professor trabalhar com aquele estudante. O mesmo eu faço com o trabalho, eu tenho um trabalho de acompanhamento de bebês que nasceram prematuros e que são bebês de alto risco, de baixo peso, né? Então, assim, no momento do processo de avaliação, a gente vai mostrando para a família como é que eles podem estar intervindo para que essa criança se desenvolva. Então, ao mesmo tempo que você está estimulando, você está estimulando, você está também orientando as famílias. Então, a avaliação ela tem muito a contribuir. O que ela tem, nós temos que romper com o caráter classificatório. Então, o nosso objetivo é mostrar, explicar para os envolvidos como aquela pessoa está funcionando. Quais são as características dela, e não rotulá-la como uma patologia ou outra patologia. Não é esse o nosso objetivo. É como é que ela está, quais são as características psicológicas dessas pessoas. Aí, sim, os que estão em torno podem colaborar para que a sua aprendizagem e, consequentemente, o seu desenvolvimento. Obrigada. Obrigada, Alexandra. E nós vamos agora para a pergunta da Charlene Gomes, que, na verdade, eu vou ler a pergunta da Charlene, mas foi a pergunta de várias pessoas pelo YouTube. O que é autismo sindrômico e idiopático? E, ao mesmo tempo, eu também vou ler a pergunta da Carla Tavares da Silva, também a respeito do autismo, não é? Gostaria que comentasse quais os testes que temos para avaliação dos sintomas autísticos e quais as escalas para avaliação do grau de comprometimento autístico. Lilian, por favor. Tá. Então, desculpa, eu acabei falando então os termos sindrômico e idiopático sem explicar. O autismo idiopático é aquele onde você investiga uma série de coisas na criança e você não encontra nenhuma causa neurológica, nenhuma causa genética para que aqueles comportamentos existam. Então, é o autismo mais clássico, né? Um autismo onde ele está livre de qualquer outra doença em paralelo com ele. E o autismo sindrômico é o autismo onde você pesquisa, a criança apresenta uma síndrome, por exemplo, X frágil. O X frágil tem 60%, mais ou menos, de comorbidade com autismo. Ou seja, é muito comum as crianças com X frágil apresentarem também sintomas autísticos. Então, você tem que tratar as duas coisas. Só que, primariamente, ele é um X frágil. E aí é que vem o problema, porque é comum os pais chegarem, tem muitos pais que chegam para mim e falam, meu filho é autista. E aí, depois de um tempo, eles dizem, só que também ele é X frágil. Ou seja, eles colocam o autismo como primário. E o X frágil, ele não responde as mesmas questões que um autista responde. Ele, por exemplo, numa escola,
a gente geralmente indica pistas visuais para autistas idiopáticos. O X frágil ele é desatento, ele não vai pegar as pistas. Numa instituição, se tiverem todos misturados, ele não vai pegar as pistas visuais, ou seja, ele vai desenvolver um problema de comportamento, porque o que está sendo usado para tratá-lo não é adequado para a demanda dele. Então, essa é uma questão que a gente tem lutado muito. Tem que ser definido se esse autismo ele está puro, ninguém conseguiu encontrar nada que justifique o comportamento, não tem causa definida, ou se realmente existe uma síndrome. E são várias as síndromes que podem fazer a parceria com sintomas autísticos. Em relação à pergunta da Carla, né, os testes que temos para avaliações dos sintomas. Então, a gente não tem teste para avaliação de sintoma. O que investiga sintoma é sempre escala. As escalas elas não são diagnósticas, como a gente encontra até em literatura, escrito isso. Elas são auxiliares diagnósticos. Elas são um conjunto de itens onde os sintomas principais que estão descritos no DSM ou no CID, que são sistemas classificatórios, eles estão ali bem delineados, estão mais especificados. Então, essas escalas, o que a gente tem aqui no Brasil, você está me perguntando, é um problema. É um problema. A gente tem algumas escalas que já tem alguns estudos de validação no Brasil, isso eu posso te dizer. Por exemplo, MCHAT, que é o Modified Checklist for Autism in Toddlers, para crianças de 2 aninhos. Essa escala, ela é universal. Ela está disponibilizada no mundo inteiro. E o que é dito é que os pediatras deveriam usar e já triar a criança na investigação pediátrica e já encaminhar para algum atendimento. Isso é feito fora daqui. O MCHAT ele tem já alguns estudos de validação no Brasil, não é um só. Temos a IRD. A IRD, ela é brasileira. Ela foi feita na USP, pela Kupfer. Ela originalmente não era para autismo, mas ela foi modificada. Existe a IRD questionário, que tem alguns estudos de validação mostrando que ela ela tem assim condições de já estar prevendo alguns riscos de autismo em crianças pequenas. E nós temos agora, que saiu esse ano, o PROTEA-R. O PROTEA-R é do grupo do Rio Grande do Sul, só que ele é só para crianças de 2 a 5 anos. Essas são escalas que estão disponíveis aí, que poderiam ser usadas. Além disso, tem CARS. CARS ela é reconhecida mundialmente, mas nós temos um estudo de validação no Brasil com poucas crianças na amostra. A ATEC está disponibilizada só online. A ATA também tem um estudo de validação no Brasil. E a ABC, que também aqui no Brasil ela foi chamada de ICA, que é Autism Behavior Checklist, também tem 2 estudos de validação. E aí e tem uma escala que eu desenvolvi, estou terminando o pós-doc agora, e ela vai ficar disponibilizada com certeza ano que vem, que é a BINAUT. Então, essa é totalmente nacional e foi com norma brasileira. A gente investigou quase 500 crianças para fazer essa investigação. Mas volto a dizer, outras escalas que estão disponíveis, inclusive assim online, né, elas não têm manual. E vocês então vão olhar aquele item e não vão saber como que ele está explicado no manual, qual é a forma de você realmente olhar para o sintoma que você vai estar vendo naquela criança. E eu já vi pontuações muito erradas com CARS, principalmente em função disso. Obrigada, Lília. Neste sentido, eu gostaria de ressaltar para quem está nos assistindo, não é, que o Conselho Federal de Psicologia tem o SATEPS, que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, e que o uso de testes psicológicos na prática profissional do psicólogo deve ser somente daqueles que foram avaliados e constam no SATEPS como aprovados para o uso profissional, que vem de encontro com o que você está falando, não é, Lília? As escalas que estão, muitas vezes, disponíveis na literatura não passaram por essa avaliação da qualidade
da sua construção, da sua qualidade psicométrica, da padronização, dos estudos de normas, não foram feitos muitas vezes em população brasileira, e o SATEPS tem exatamente essa função de garantir ao psicólogo, não é, no uso ou na sua prática profissional, um uso ético do instrumento de medida. Então, antes de usar qualquer instrumento, consultem, por favor, o SATEPS e verifiquem se esse instrumento, se esse teste psicológico consta ali como favorável para o seu uso na prática profissional. O uso de testes que não estão favoráveis no SATEPS constitui falta ética e o psicólogo pode ser processado eticamente. Bom, e a gente passa para a próxima pergunta, então, que é a da Michele de Faria Nunes, que pergunta por e-mail. Boa tarde, gostaria de saber o que vocês pensam sobre a necessidade de um diagnóstico para atendimento escolar diferenciado e inclusivo para crianças e adolescentes com dificuldades no processo de escolarização. Vocês acham que esse processo de avaliação psicológica contribui para a inclusão escolar? E o que acham desse processo de avaliação ser uma atribuição do psicólogo escolar? Eu uno essa pergunta com a do Luiz Carlos, que também perguntou por e-mail, que é o que é inclusão. Você já respondeu? Ok. Então, a da Michele Farias Nunes, né? Essa pergunta pode ser para você, Alexandra? Eu posso complementar ou responder também. Então, você quer... Pode ser, pode ser. Olha, diagnóstico para atendimento escolar diferenciado e inclusivo para crianças e adolescentes com dificuldades no processo de escolarização. Isso já deveria estar sendo feito há muito tempo, tá? Não com o nome de diagnóstico, porque a gente já viu aqui as diferenças entre as duas coisas. Eu acho que o que a criança precisa é ser bem avaliada. Mas existe, ou deveria existir, o PEI, tá? Que é o Plano Educacional Individualizado. Isso, desde que a inclusão já vem sendo discutida e comentada de todas as formas, esse plano ele deveria estar sendo feito nas escolas. Só que, infelizmente, o que foi colocado em legislação é que ele deveria ser feito, mas não foi dado um modelo para as escolas. E quem faz? O professor especialista. Então, só as crianças que são indicadas para os AEEs, o atendimento escolar escolar e individualizado. O que acontece com isso? As crianças encaminhadas para o AE têm um plano que é... Cada profissional faz de um jeito, ele não tem uma padronização. Então, talvez a importância, né, da sua pergunta, Michele, e eu acho que é muito pertinente, é assim, como padronizar isso? Padronizar uma forma do professor ou de toda a escola, de um grupo, não acho que é só o psicólogo escolar. O PEI é para ser feito com o professor especialista, com a professora que gerencia a sala, com os diretores e, inclusive, com os clínicos. Se tem clínico que atende a criança, ele deveria estar junto para fazer o PEI. Então, isso seria adequado, porque ele é um documento que vai acompanhando a criança gradativamente, para ver em que ponto que a professora, em sala de aula, pode ir contribuindo com essa criança e se ela está realmente melhorando, né, na competência acadêmica dela, a partir disso tudo que está sendo oferecido para ela. Então, ele é uma forma de você transformar todas as avaliações que são oferecidas para a escola em formas de relatório em dados possíveis dos professores trabalharem com as crianças, mas não tem sido feito. Eu sei disso porque quando nós montamos o PDA, que eu comentei agora há pouco, eu mesma pesquisei tudo sobre o PEI. Não achei nada homogêneo, cada um faz de um jeito. Então, por isso que a gente padronizou e transformou a nossa avaliação em uma forma do professor poder receber as informações do que a gente faz com a criança na clínica. Se eu avalio atenção, percepção, memória, funções executivas, muito melhor do que eu mandar um relatório extenso para a professora ler e com termos técnicos que ela não vai entender, né, mandar em forma já de um plano educacional onde ela já consiga ver, né, a criança, o aluno que ela conhece, né, ver aquele aluno naquilo que eu estou oferecendo do cliente que eu também avaliei. Então, é uma forma de unir os dois olhares. Isso precisa ser feito, sim,
Michele, precisa existir. Mas não só o psicólogo escolar, é um grupo, uma equipe que tem que fazer. Porque a gente sugere adaptações curriculares de grande porte e de pequeno porte. Os de pequeno porte o professor tem que fazer, mas os de grande porte o diretor tem que confirmar. Então, tem que ser um grupo, né, olhando para esses dados e podendo fazer esses dados se efetivarem ali dentro da ação da professora. Muito. Você quer complementar? Eu acho que essa pergunta ela é bastante profunda, né? Eu acho que a segunda ali eu já até respondi, né? Que vocês acham que esse processo de avaliação psicológica contribui para a inclusão escolar? Depende do que você está chamando de avaliação, conceituando como avaliação psicológica. Que tipo de avaliação psicológica, né? Claro que se ela for feita com os rigores com os quais a gente trouxe aqui, obviamente ela vai contribuir sim para a inclusão escolar, porque você vai construir junto com os envolvidos as características, construir junto com os envolvidos um plano educacional especializado para que essa pessoa possa estar se valendo do processo de escolarização e tendo êxito nesse processo, né? Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: quando você fala da atribuição do psicólogo escolar, para a gente não cair no retroceder. O psicólogo escolar vai para a escola para fazer avaliação e classificar as crianças, encaminhar as crianças para os serviços especiais. Não. O psicólogo é parte integrante da equipe. Ele precisa estar junto com os profissionais da escola, construir uma avaliação em conjunto, construir conhecimentos com aquela criança, para que eles possam construir esse plano educacional individualizado. Não no modelo no modelo que a gente chama tradicionalmente modelo médico, né, que eu vou lá e eu falo sobre a criança, sobre o estudante, né, e aí eu dou a devolutiva para o professor, para a família. Não nesse modelo. Nós temos que pensar num modelo de intervenção, construindo junto com a comunidade acadêmica, a comunidade escolar, com as suas famílias, um plano educacional de intervenção para que essa avaliação vá contribuir para a mudança daquela condição daquela criança. Essa avaliação psicológica que identifica, constrói conhecimento a respeito das características psicológicas daquela criança e como ela impacta o seu processo de aprender, esta sim pode colaborar para a inclusão escolar. Agora, aquela que classifica, encaminha e não faz nenhuma outra intervenção, essa eu vejo que já está superada. Obrigada. Bom, agora nós vamos para a nossa última pergunta. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando, né? Então, a pergunta da Thaís de Souza Rodrigues, por e-mail: para além dos testes quantitativos, que outros instrumentos qualitativos validados o psicólogo pode utilizar? Alguém quer responder? Bom, nós temos provas, né? A gente tem algumas provas em algumas áreas. E elas não são necessariamente provas que vão chegar a uma quantificação final. Em várias áreas da psicologia, os testes não são realmente os mais adequados. Então, por exemplo, em psicomotricidade, eu posso dizer isso porque sou especialista em psicomotricidade, nós temos provas psicomotoras. Então, é por observação da competência motora da criança que a gente faz a avaliação. Então, provas não são testes, e provas têm avaliação qualitativa, não quantitativa. Provas psicopedagógicas também, né, são mais interessantes em psicopedagogia do que os testes quantitativos, porque são materiais onde a gente está observando também essa competência da criança, né, de alguma forma, onde a gente qualifica a produção dela e não quantifica, porque quantificar, ela já está sendo quantificada na escola,
com as provas e com rendimento baixo. Então, a gente qualifica aquilo e faz um olhar em cima do que ela pode fazer e do que ela poderia vir a fazer a partir da ajuda que a gente vai oferecer. Agora, uma observação, né, observação psicológica, ela tem vários níveis. E na faculdade a gente aprende observação de tudo quanto é jeito, sistemática, uma semi-padronizada, né? A gente tem várias formas da gente aprender a olhar para o comportamento do indivíduo sem obrigatoriamente precisar quantificar aquilo. Então, mas o ideal não é a gente nem dispensar um e nem o outro. Então, não é a gente também hipervalorizar o teste mais formal, né, o quantitativo, e nem também só valorizar o qualitativo. Em todos os domínios psicológicos, né, para tudo que a gente recebe no consultório, a gente deve tentar montar um plano de avaliação que comporte tanto um quanto o outro. E, no final, o que conta mais é a costura de tudo isso que a gente faz. Mas a gente só costura se a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente só costura se a gente sabe o que é que a gente quer olhar, se a gente sabe que a gente viu realmente ali na frente da gente um ser que está pedindo ajuda e que tem forças e fraquezas. Não tem nem só os negativos, nem só os positivos. E que eu saiba olhar o ponto que me pediram para ver. Se me pediram para ver o aspecto psicomotor, eu tenho que entender de psicomotricidade. Eu não posso fazer... Quer complementar? Então, existem também, complementando, várias formas, né? Eu tenho trabalhado, me inspiro no método instrumental do Vygotsky, que nós trabalhamos com 3 princípios, né? Um deles é a análise do processo e não do objeto. O segundo, a análise explicativa e em detrimento da descritiva, buscando os nexos, né? E observando a situação social do desenvolvimento daquela criança. Então, são 3 critérios que a gente utiliza para avaliar, né, as funções psicológicas superiores, né? Então, é uma forma da gente trabalhar, mas, para isso, a gente precisa dominar, né, a teoria. Não dá para a gente restringir, tornar a teoria dentro de uma razão instrumental. Né? É a mesma, como, por exemplo, fizeram com as provinhas piagetianas, né? Usando a teoria do Piaget, reduzindo a teoria de Piaget às provas piagetianas, quando ele construiu uma epistemologia para explicar o processo de desenvolvimento cognitivo da criança. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente fala em qualificar e quantificar. Qualificar exige, sim, rigor teórico e metodológico, assim como quantificar, porque também tem todo um fundamento que embasa aquele instrumento que você vai utilizar e tem que integrar a sua linha de raciocínio. Porque, por exemplo, você não pode falar que você é de uma matriz psicanalítica, por exemplo, trabalha dentro de uma versão psicanalítica utilizando única e exclusivamente instrumento psicométrico, né? Então, você não tem coerência teórica e metodológica na organização, na construção do seu raciocínio de diagnóstico ali, né, de avaliação. Muito obrigada. Eu gostaria só de complementar, né, ressaltando que a nova resolução da avaliação psicológica, número 9 de 2018, traz essa questão, né, que a avaliação psicológica não é simplesmente a aplicação de teste. Então, nós estamos falando do processo de avaliação psicológica e não de testagem psicológica, não é? E que ela deve se pautar em fontes fundamentais de informação, e como fontes fundamentais de informação a gente tem os testes psicológicos, mas também, como as colegas aqui falaram, né, a observação é uma fonte de informação
fundamental e muito importante para nós psicólogos, não é? Apenas o teste psicológico, a simples aplicação do teste psicológico, não vai me garantir uma boa avaliação psicológica, mesmo que eu escolha um bom teste psicológico. Para isso, como a Alexandra bem ressaltou aqui, eu preciso ter conhecimentos acerca não só do instrumento que eu estou utilizando, do método que eu selecionei para fazer essa minha avaliação, mas também, como a Lília pontuou aqui, eu tenho que ter conhecimento daquilo, do construto que eu estou querendo avaliar, das condições do indivíduo que eu estou querendo avaliar, e tenho que ter um olhar atento, que só é construído ao longo de estudo sistemático e de uma experiência na área em que eu estou atuando. Então, as fontes fundamentais são os testes psicológicos, a observação e dinâmicas de grupo, né? Que também são outra fonte de informação muito importante. A relação que, nesse caso da nossa discussão de hoje, que a minha criança estabelece com as outras crianças ou com os adultos que a cercam, a observação do seu comportamento também me traz informações muito importantes, né? As tarefas, o brincar dessa criança, tudo isso, então, pode ser transformado em fontes de informação muito importantes, que não necessariamente é um teste psicológico, mas se pauta na observação sistemática de comportamentos previamente identificados como relevantes para a observação de um fenômeno específico psicológico que eu, neste caso, entendo como sendo importante para contribuir com a avaliação que eu estou desenvolvendo. Bom, e com essa pergunta, não é, com essa resposta a essa pergunta da Thaís, a gente fecha o segundo bloco e eu passo agora para o terceiro bloco, que é o de encerramento, né? E brevemente eu vou pedir para as duas fazerem um fechamento bem breve, porque acho que o nosso tempo está bem esgotado, né? E eu agradeço a participação de todos pelas redes sociais e pelo e-mail, né? E passo primeiro a palavra para a Alexandra. Eu gostaria de finalizar ressaltando aqui os investimentos que o CFP tem feito para alinhar a avaliação psicológica na perspectiva dos direitos humanos, pois muito se avançou na elaboração de normativas para orientar o processo avaliativo, considerando os diversos contextos em que ela é empregada, e eles estão sinalizando para que novos trabalhos ocorram na perspectiva de considerarmos os princípios da inclusão, né? E a qual requer estudos, pesquisas, de métodos que ofereçam conhecimento sobre as características psicológicas dos sujeitos, os quais precisam ser considerados partícipes do processo de avaliação, o que exigirá mudanças na formação profissional e na organização de todo o sistema, não só educacional, mas no sistema de saúde, no sistema do trabalho, no sistema jurídico, nos concursos públicos. Eu acho que nós temos ainda uma árdua tarefa e várias outras questões a serem enfrentadas, né? Que vocês bem colocaram aqui nas perguntas. Bom, eu vou deixar aqui só uma reflexão dentro daquilo que está me preocupando mais atualmente, que é realmente o diagnóstico precoce, né? Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Tem uma frase que eu costumo usar quando eu faço palestras, e eu vou deixar aqui para vocês, para a gente tomar cuidado com os olhares autísticos sobre comportamentos não autísticos. Acho que tem que ficar muito claro quem que é o autista da história, né? Então, a gente precisa saber que a gente tem que entender do que é realmente autismo, tem que saber olhar, tem que saber avaliar, tem que saber orientar esses pais e tem que saber discutir com os outros profissionais o que é que a gente está observando. E lutar pelas crianças, principalmente as pequenas, que não têm mesmo voz. Os pais também desesperados chegam para a gente sem condição, né, de debater isso com os médicos.
E acho que a gente tem que começar a se munir de mais conhecimento, mais instrumental. Acho que os autistas precisam de ajuda nisso, sim, mais instrumentos, mais testes, mais escalas, mais coisas que sejam nossas aqui, nacionais, né, para a gente poder fazer um trabalho adequado junto a eles. E estabelecer um diagnóstico adequado e fazer uma avaliação psicológica bem correta, né, que os ajude e não que atrapalhe. Bom, muito obrigado, minhas colegas. Né? Creio que as discussões que fizemos nessa tarde de hoje foram muito felizes, não é? E profícuas, não só para quem nos assistiu, mas entre nós também. Foi um prazer passar esse tempo com vocês e conversar sobre esse tema tão desafiador da nossa área, né, da psicologia e da avaliação psicológica. Agradeço a participação de todos vocês, dos que mandaram perguntas, dos que, infelizmente, nós não pudemos ler as perguntas, mas que nos acompanharam nesse momento. E espero vocês no próximo Diálogos Digitais, em dezembro. Um abraço e até breve.